Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Fright, dessa vez iniciando o segundo livro intitulado de Fat. Mesmo esquema, 3 histórias independentes, um epílogo que é parte da história do Stitch Wraith, lembrando que eu vou trazer a história mais depois, para não ficar separando as partezinhas, tá bom? Então vamos agora falar sobre a primeira história que dá título ao livro, né, que se chama Fat, ou então Pega. É basicamente quando você tem um cachorro, aí você joga um graveto e diz, pega, em inglês é fat, basicamente, né? Nessa história nós vamos acompanhar um garoto chamado Greg, ele tem 14 anos e ele meio que invade um prédio durante uma tempestade com seus 2 amigos, Cyril e Had. Porque basicamente, era fim de semana, eles estavam na casa do Had, se não me engano, e aí faltou energia. Eles estavam indo para casa do Greg, só que aí ele teve meio que uma sensação, uma vontade súbita de ir nessa pizzaria abandonada, né? E aí eles pegaram as bicicletas e foram para lá, né? Só que aí eles ficaram impressionados, pois devia estar vazio o local. E lá eles encontraram um estoque com potes, panelas, pratos. E tipo, eles esperavam encontrar poeira, mofo, um monte de coisa degradada já, mas só encontraram muita poeira. E aí eles acabam indo até um balcão de prêmios, né? E o Greg até pensa, essa pizzaria parecia desgastada por fora, mas ela tá muito boa dentro. Parecia preservado, né, o local. Até que ele sentiu a vontade de ir lá. Não tem pichação, não tem nada. Parece que eles foram os primeiros a entrar ali, depois de um tempão, né? E entre os prêmios lá do balcão, eles acabam encontrando, né, um cachorro de olhos amarelos, que é um animatronic chamado Fat. E aí, né, eles vão mexendo, acabam encontrando algumas instruções, né, e lá tá dizendo que ele foi feito para sincronizar com o celular e obter para você informações e várias outras coisas. Só que eles se perguntam há quanto tempo essa pizzaria tá vazia, né? Tipo, o Fat parece ser mais velho que o pai do Greg. E tipo, não haviam smartphones nessa época. E aí eles acham isso tudo muito suspeito, né? Mas, tipo, o Greg até tenta, né, pegar o celular para ver se vai sincronizar, mas o Cyril e o Had dizem, cara, não vai, não deve nem ser compatível. Mas o Greg tem a impressão de que foi isso que o atraiu pro local, né? Ele até nota em cima do Fat, no teto, né, uma mancha. Só que, tipo, não tem mais nenhum outro canto do teto. Por que que não tava entrando água ali na pizzaria, se do lado de fora parecia que tava faltando parte desse teto de metal? E aí, né, tá tudo muito estranho, muito irregular nessa pizzaria, né? Eles escutam alguns barulhos estranhos e o Fat liga. Eles escutam o barulho de uma porta batendo lá atrás deles e saem correndo disparado pela despensa, que foi por onde eles entraram, né? Aliás, eu acabei esquecendo de mencionar, mas o Cyril, ele é um pouco mais novo, né, que o Greg e o Had, ele tem 13 anos, ele é bem baixinho, mas enfim. Eles têm algumas dúvidas, né? O Greg tem algumas dúvidas sobre explorar o local, pois eles mal exploraram, foi ideia dele, né? Será que ele já fez o que precisava? E aí, no caminho para casa, ele encontra com a vizinha dele, né? Que é a senhora Peters e tal. Tá chovendo muito na cidade costeira dele. Só que a casa tá com energia. E aí, chegando lá, ele vê um novo gerador de energia, né? E quem aparece na porta é o tio dele, né? O tio Darren, também chamado de tio Dare. E ele falou que ligou pro menino e tal, ele não atendeu. Ele, não tio, eu não ouvi. E ele pega o celular, né, vê que tem um monte de ligação. O que é meio estranho, porque na pizzaria tava, tipo, tinha barulho da tempestade e tal, mas ele não escutou em momento algum o celular tocando. E também vai falar, né, que o pai do Greg, né, ele não vai muito com a cara do cunhado dele, pois ele é extravagante, divertido e tal, e ele é um inventor de autopeças bem rico, enquanto o pai é só um empreiteiro, vive reclamando e tal. Ele diz, tio, o que é que você tava fazendo aqui? Eu vim instalar esse gerador e tal, sua mãe tá no clube do livro. E aí o Greg diz, o pai ele nem precisa perguntar, né, deve estar jogando poker, porque mesmo sem energia ele dá um jeito de jogar com os amigos. O tio fala, né, que veio instalar o gerador e ficou preocupado porque o Greg não estava em casa. Ele ficou esperando, né, o garoto voltar, senão ele ia ligar pra polícia. Mas o Greg apareceu, né? Ele até comenta que soube que ele arrumou um emprego de babá e tal. E o Greg fala que tá cuidando do pequeno Jake McNally, né? Um garotinho de 4 anos.
E os McNally são conhecidos do tio Darren. E ele até fala, né, que podia passar lá de vez em quando pra dar comida pro Greg, pro Jake, ou até passear com o novo cachorrinho, né, que ele tá pensando em pegar. Pois um amigo, um vizinho dele, tem um Shih Tzu que vai dar filhotes. Aí ele, tá, veja se é boazinha, porque a fera do vizinho deve ser parte Shih Tzu também. Basicamente, o vizinho do Greg tem um vira-lata, banguela, né, que vive cismado com o Greg, vive atacando ele e tal. E o tio Darren diz, não, nenhum cachorro meu vai ser assim e tal. Lembre-se, eu tenho o dedo mágico da sorte. Basicamente, o tio dele, né, quando o Greg era mais novo, tava naquelas máquinas de pegar bicho com a garra e ele não conseguiu. Aí o tio usou o indicador direito dele, tocou na máquina, dizendo, pelos poderes do meu dedo mágico da sorte, você conseguirá o bichinho. E conseguiu. E aí, né, virou uma piada entre os dois. Mas esse pequeno vira-lata caolho do vizinho, né, acabou mordendo o tornozelo do Greg uma vez e o garoto levou 10 pontos. E aí ele dá uma desculpa pro tio, que ele quer ler e tal, ele, tá, eu tô indo embora, aproveite a leitura. E aí o Greg vai, faz yoga, ele conversa um pouco, né, com o rádio por mensagem. E eles ficam, tipo, dizendo, como seria o corpo perfeito e tal, misturado com várias partes de corpo de jogadores de futebol, essas coisas, né. E aí o Greg desliga, pega o diário dele, pega um livro sobre a energia do campo zero. E também tem um experimento lá com plantas, né, que ele está fazendo. Ele precisa revisar, né, sobre geradores de eventos aleatórios, ou regs, para uma aula dele. E basicamente o livro diz que sobre as máquinas e consciência, causa e efeito, fala mais ou menos sobre isso, né? E o Greg tenta achar uma lógica para isso, dizendo que foi uma forma de atraí-lo para o local, tipo, não devia ser coincidência. Enfim, na segunda-feira ele volta para o colégio, né? Tá tendo aula de teoria científica avançada, que é uma aula que nem todo mundo pode entrar, só tem acho que uns 12 alunos. Tá o Greg, tá o Raj. E é lecionada pelo Sr. Jacoby, né? Que é um professor bem extravagante, por assim dizer, né? Ele também ensina numa faculdade e tal. E tem uma garota lá na turma dele, que é a Kimberly Bergstrom, e é a crush do Greg, né? Mas enfim, o professor tá falando lá sobre os regs e tal, e o Greg lá, prestando atenção. Ele até se distrai um pouquinho com a Kimberly, mas ele fica prestando atenção na aula. E aí, quando ele sai da aula, ele recebe mensagem de um número desconhecido dizendo que é o Fett. A princípio ele acha que é o Raj fazendo uma piada, né? Tentando fazer uma pegadinha. Só que aí o Fett diz, porque você foi embora. Ele diz, você é muito engraçadinho, né? Ele, obrigado, responda. E aí, enfim, o Raj aparece atrás do Greg dizendo, ei, cara, você vai se atrasar pra aula de espanhol. Ele, mano, por que você tá mandando mensagem pra mim se você tá aqui? Ele, não, eu não te mandei mensagem. E o Cyril também fala que não mandou mensagem nenhuma. E lá o celular tá, responda. Mas ele só ignora a mensagem, né? Pois tem um colega que foi transferido, né? Que tá fazendo intercâmbio, que é o Manuel Gomes. Não é o cantor, gente. E ele foi transferido da Espanha, né? E basicamente ele pode ajudar o Greg um pouquinho com as aulas de espanhol e tal. E tem um valentão, um bully no colégio chamado Trent. Ele fica fazendo bullying com o Cyril, né? O Greg usa uma citação de livro lá, é chamado de esquisito. Os amigos são chamados de esquisitos, né? Mas eles nem ligam, vão pra aula de espanhol. Só que o Greg fica o tempo todo com essa sensação de estar sendo observado, né? Vai passando o tempo, ele vai recebendo mensagens do Fett e tal. Por exemplo, uma vez ele deu uma desculpa lá pro Cyril, que não tinha muito tempo para fazer o dever de casa. Ele recebeu uma mensagem do Fett com um artigo de gestão de tempo e um app de relógio foi instalado no celular dele. Depois ele estava fazendo mais da pesquisa dele e recebeu um artigo sobre regs. Até que num fatídico dia, né? Ele estava com fome, querendo um chocolate. Ele falou pra mãe, né? Mãe, eu quero um chocolate. Ela, não, sei lá, come uma maçã. Só que aí, quando ela foi receber uma cesta de compras, que ela fez compra online, né, no mercado, tinha uma barra de chocolate na bolsa. E ela, o que é que você está fazendo aqui? Eu não pedi. Ela foi checar a notinha fiscal e tava lá um chocolate. Ela, toma filho, come. Ele vai fazendo algumas anotações no diário, ele pede a ajuda do Cyril, né, para traduzir uma questão lá na tarefa de espanhol. O Fett manda a tradução para ele e mais tarde, quando o Cyril responde, é a mesma tradução. Só que aí as coisas vão escalonando mais ainda. Um dia o
o Greg tá de babá do Jake e tal. O tio dele também aparece, organizando um piquenique e tal. Tem uma aranha de borracha que assustou o Jake. Ele, relaxa, eu vou tirar aqui. Só que o Jake, ele quer que ele se livre da aranha. Ele vai, põe a aranha de borracha dentro de uma sacola, leva pro quintal e enterra. Só que aí, né, passa um dia, tá perto do Natal já, e o Trent tá enchendo o saco do Cyril, né? E aí o Greg e o Raj têm a ideia de fazer uma pegadinha. Só que aí, quando ele vai, né, ele até tenta ir desenterrar a aranha, só que tá chovendo muito, tá muita tempestade, e ele deixa pra fazer isso no dia seguinte, né? Só que quando ele vai abrir a porta, tá um saco todo cheio de lama lá no tapete de entrada. E só 2 pessoas além do Greg sabiam da aranha, onde estava enterrada, né? O Dare, o tio Dare, né? E o Jake. E os dois estavam viajando. O Dare foi esquiar e o Jake estava com a família em outro local. Então, aí ele recebe a mensagem do Fett mandando um Feliz Natal pra ele, né? Passam alguns dias e ele decide fazer uma reunião com os amigos e tal. O Fett até pergunta, né, por mensagem se ele quer comida. Ele, não, precisa não. Ele imprimiu as conversas que ele estava tendo com o Fett e mostra para os amigos e tal. Não tem nem como ele ter falsificado isso. E aí eles se perguntam, né, como algo tão velho conseguiu sincronizar com um smartphone moderno. E o pior, ele mostra o saquinho onde estava a aranha. E tem marcas de mordida. E aí, né, ele diz, pode ser que nem as plantas e tal. Os amigos ficam meio assim, ele começa a citar, né, Clive Baxter, um perito em polígrafo que fez experiências com plantas nos anos 60. Basicamente, ele ligou uma planta no polígrafo para tentar mensurar, né, o tempo da osmose. Ele não aprendeu nada sobre isso, mas descobriu outra coisa. Só que os amigos não estavam dando muita bola para isso e ele pensou, eles não devem estar prontos para minha teoria. Eles consideram que talvez tivesse alguém lá na pizzaria, né, observando eles e tal. E ele recebe uma mensagem nesse momento, RM, que eles logo deduzem ser risada maligna. Esse Fett tem um senso de humor meio peculiar, né? E aí o Sr. Jacobi, né, tá fazendo uma experiência lá e tá usando o Regs, e ele meio que explica que é como se fosse uma máquina que lança hipoteticamente uma moeda, gerando um resultado aleatório. E o impacto que um pensamento focado tem em eventos, né? O Greg vai testar essa teoria. Gente, é um bagulho mó complicado. Tipo, eu não consegui entender muito bem. Mas nem o próprio pessoal da história entendeu, então tá tranquilo. O Greg tenta usar isso, né, o pensamento focado em evento, para gerar um bagulho aleatório. E ele consegue com que a dupla dele seja a Kimberly. Ele recebe uma mensagem do Fett, mas ele não olha, né? E quando ele sai da aula, ele vê que a mensagem está escrito parabéns. Ele até tenta voltar para casa de bike, né? Porque tá ventando muito. Naquele dia ele perdeu o ônibus. Só que não dá, ele volta a pé. E aí o bendito cachorro do vizinho, que ele diz, o cachorro do demônio, ataca ele. Ele consegue sair correndo para casa e ele manda uma mensagem para o amigo dizendo que o cachorro tentou rasgar a garganta dele e tal. E nessa noite ele tem alguns pesadelos. Ele tá preso na pizzaria. O Fett tá lá, tem um homem sem rosto lá e também tem esse cachorro do vizinho que tá incomodando, né? Só que no dia seguinte, quando ele vai pra escola, ele tá indo pra escola, ele vê no tapete de entrada algo que faz ele vomitar. Ele vai correndo até o galpão no quintal, pega um saco de lixo e nada mais, nada menos. O que tem no tapete de entrada é o cachorro do vizinho. Tá morto, a garganta foi dilacerada, o estômago foi todo esviscerado, o intestino tá jogado no concreto. Sem dúvidas foi atacado por outro animal. E aí ele vai, bota o bicho dentro do saco, joga num arbusto ali longe. E o Fett manda uma mensagem falando, de nada. E ele começa a deletar, né, as mensagens antigas e tal, pois se a aranha já tinha assustado ele, o cachorro morto aterrorizou o menino. E o Fett parecia fazer mais do que acessar mensagens antigas. Ele parecia estar escutando a vida do Greg. Ele decide voltar ao restaurante, né? Pois ele tem que saber o que tá rolando. E ele convence o Raj e o Cyril aí com ele. E tipo, beleza. A mãe dele tá trabalhando meio período como recepcionista no hotel. O pai vai trabalhar até tarde na construção. Então tá de boas. Eles vão até lá, começam a procurar o Fett. E o Cyril, se não me engano, descobriu algo sobre o local, né? É parte de uma rede de pizzarias que fechou após alguma coisa acontecer numa delas. Eles perguntam o que foi, né? Ele, olha, eu não sei, mas demorou muito para encontrar essa informação.
A única citação que tinha foi num fórum de pessoas que exploram lugares abandonados. Só que antes que ele possa falar mais coisas, eles veem pegadas de animal indo pro hall de entrada. Eles escutam barulho, mas decidem investigar, né? Acabam achando uma sala de controle com vários monitores e tal. Nenhum liga, eles vão testando outras salas até que só sobra uma. O depósito. Eles perguntam para o Greg porque estão ali, né? Ele, olha, eu preciso saber se tinha mais alguém aqui. E se tava nos pregando peças, né? E se for o Fett que tá aqui, eu quero ver como funciona. Ele abre a porta e lá dentro tem 4 animatronics. Provavelmente Freddy, Bonnie, Chick e Foxy. Eles escutam um latido e uma figura parecendo um cachorro começa a correr atrás deles. Eles escutam um uivo, saem adoidados da pizzaria, mas não era o Fett. Era só um cachorro que correu para a floresta. Ele diz que vai voltar, né? Ele quer achar o Fett, entender o que ele tá fazendo. O Hard vai com ele e o Cyril não quer ficar sozinho e diz, ó, se eu morrer eu mato vocês dois, tá bom? Eles entram na pizzaria, mas o Fett não tá por lá, em nenhum lugar. Eles dizem, ó, e se tu manda mensagem pra ele te deixar em paz, pra ele parar? Ele vai ter que obedecer, tá na programação, né? Só que o Greg já tentou isso, não deu certo. Ele diz, você pode dar uma tarefa impossível, sei lá, algo que o ocupe pra sempre. Aí ele, ó, não tem jeito fácil, galera, eu só preciso de tempo pra pensar. Ele volta pra casa, né, e a última mensagem que ele recebeu do Fett só diz, espero te ver logo. E aí, passam uns dias, ele decide focar em espanhol pra ele não reprovar. Ele manda mensagem pro Manuel pedindo ajuda, né, pra estudar. Não tem resposta, né? Aí ele diz, não. E ele liga pro Cyril perguntando onde o Manuel mora. Ele, ele mora na minha rua, algumas quadras acima. E ele vai adoidado pra casa do Manuel, porque se o Fett tá lá, provavelmente pegou o menino, né? Ele chega, a porta tá escancarada e tem marcas de lama, de animal, de cachorro no tapete. Mas calma, não é do Fett, é do labrador amarelo, né, do Manuel, que é o Oro. E ele dá uma desculpa, eu tava precisando de ajuda em espanhol, você não respondeu, você pode me ajudar? Ele, claro, relaxa. E aí o fim de semana até que flui tranquilo, né? O Greg diz que tá aprendendo a usar melhor o campo de ponto zero. E ele tem uma ideia para o trabalho, né? Ele quer escrever, ou melhor, não, perdão. Ele tá aprendendo melhor a usar o campo de ponto zero. E a Kimberly, ela tem uma ideia para o trabalho, né? Eles podiam escrever como os regs influenciam grandes desastres mundiais. Ele fala que é muito interessante. E eles começam a curtir, conversar e tal, trocar ideia. E ele fala sobre o experimento, né? Que plantas podem sentir os pensamentos e que o Baxter, né? Queimou uma planta e as outras também reagiram. Então, quando ele pensou em queimá-las, o polígrafo registrou a reação em todas as plantas. Ele também fala, né, que as células podem sentir o pensamento, elas têm consciência. É um assunto bem complicado de entender, né? A própria Kimberly falou que, mesmo que ele tentasse entender, ia cair, queimar, algo do tipo assim. Como se fosse um macaco pilotando um avião. E aí o Trent, né, que de alguma forma passou, né, pra entrar na aula, tá lá com a dupla dele, que é o Rory, né, e tal. E aí a Kimberly diz, a gente se fala no fim de semana, beleza, Greg? Que eles estavam importunando pra usar a sala. O Fett tá mandando algumas mensagens confusas pro Greg, ele também não liga. E tem uma mensagem dizendo, Reg, eu também. Ele tá debatendo com os amigos, né, na noite sobre o Fett e tal, e percebe que eles estão meio chateados com o Greg. Aí ele, quer saber? Vocês estão me culpando, né, por tudo isso? Tá, beleza, fui eu que fui na pizzaria, né? Quer saber? Vão pra casa, eu me viro. Ele volta pro quarto, né, e começa a pensar, olha, preciso de grana. Só que ele fica frustrado porque não dá certo, não aparece grana do nada, né? Ele manda mensagem pro tio, dizendo, tio, eu tô precisando do seu dedo mágico da sorte, você pode me ensinar a fazer dinheiro? Sem resposta. E aí, né, ele vai se deitar, o Fett manda mensagem, dizendo, boa noite, durma bem. E o Greg tá tão cansado que ele nem assimila direito. Ele só sente que tem algo estranho, né? Aí ele acorda percebendo a burrada que ele fez, ele deleta a mensagem, vê que é 4:30 da manhã, ele vai correndo para tentar falar com o tio, né, porque o tio não tá atendendo. E quando ele abre a porta de entrada, lá no tapete, tá o dedo do tio. E ele pega, né, ele vê a mãe vindo, descendo as escadas, ele guarda no bolso, né, e ela fala, filho, seu tio foi atacado por um animal selvagem. A coisa arrancou o dedo dele fora. E aí o tio foi levado de helicóptero, né, para o hospital, ele vai ficar bem, o Greg fala que precisa de ar e ele vai até o quintal. E quem tá lá? O Fett.
O Greg tá com tanta raiva, ele pega um taco de beisebol e começa a arregaçar o cachorro, até virar um monte de sucata. Ele vai, arrasta, né, pra um tronco lá, pra mãe não ver. E ele, tipo, fica, não era o Fett não é parte do campo .0, mas ao mesmo tempo faz parte também. Ele fica mal confuso, né? Ele fica lá com as palavras da Kimberly na cabeça, cair, queimar, se consiga entender como funciona. Ele vai pro quarto mó irritado, derrubar as plantas e tal. Aí ele acorda, né? Ele dormiu de madrugada, acordou já era de tarde. Ele percebe que ele foi egoísta, tentou entender algo que nem os militares, nem a CIA, nem ninguém entendia direito. E o Had liga pra ele, dizendo, ó, cara, você tá bem? Você não foi pro colégio? Ó, a Kimberly tava te procurando pra falar sobre o trabalho. E nesse momento o Greg já fica todo derretido, né? Ele, ó, seria legal ver vocês dois juntos. E aí o Greg, seria bom ver a Kimberly. Ele vai tomar um banho. E quando ele olha pro celular, tá lá a mensagem: vou pegar. E quem mandou? O Fett. De alguma forma, o Fett ainda tá ativo. Ele corre pro quintal e vê que boa parte da sucata lá sumiu. Provavelmente o bicho foi se arrastando. Pois o Fett e ele tem interpretações bem diferentes de pegar, né? Porque, pô, o Fett matou o cachorro do vizinho, arrancou o dedo do tio fora. Imagina o que ele vai fazer com a Kimberly, pelo amor de Deus. E pelo menos ela ainda mora na mesma rua do Greg, né? Só é quase 2 km ao sul. Ele vai voado até a casa da menina de bike. Só que a casa tá vazia. Então ele decide esperar, né? Já tá quase no finalzinho da tarde, os Bergstrom chegam. E aí, tipo, ele não tem nem muito o que dizer. Ele diz, ó, eu sei que vai soar loucura, mas você tá em perigo, Kimberly. Eu acho que algo vai te matar. Lembra do que eu te falei sobre os regs? Os experimentos, a orientação? Bom, parte da minha orientação me disse pra invadir a pizzaria. E eu levei o Had e o Cyril comigo. Nós achamos um cachorro animatrônico. Eu mexi pra ver se funcionava, não deu certo, depois deu. No começo até foi legal, ele pegou um chocolate, depois começou a pegar uma aranha, as coisas ficaram bizarras. Ele matou o cachorro do vizinho, ele arrancou o dedo do meu tio fora. E eu acho que ele vai vir aqui pra te matar. E aí, né, o pai da Kimberly, o Sr. Bergstrom, diz, tá. Alô, policial, tem um doido aqui perseguindo a minha filha. Prenda ele. E aí um policial chega, né? A Kimberly meio que com um olhar pede desculpa pro Greg. Ele é preso, é levado pra delegacia. Ele fica pensando o tempo todo, não, a Kimberly vai ficar bem, os pais estão lá, o Fett tem que entender que é pra parar. Só que aí que tá, levam horas, o garoto passa praticamente o dia todo na delegacia. E aí, quando ele tá voltando pra casa, ele pensa, beleza. Tipo, os pais vão buscar ele, né? Ele pensa, beleza, meus pais vão dormir, eu vou atrás da Kimberly pra vigiar e vou fazer isso até o Fett aparecer, até eu achar uma forma de desativá-lo. Aí o pai chega, né, diz, eu falaria que tô decepcionado contigo, moleque, mas eu não espero nada de bom vindo de tu há anos. E aí, né, eles começam a brigar, né, o pai e a mãe, que são o Steven e a Hillary. O Greg decide tomar mais um banho, e ele olha pro celular e diz, bom, até agora nada, não tem nenhum corpo no tapete de entrada, então eu tô tranquilo. Só que quando ele vai sair do banho, ele pega uma roupa, ele vai pro quarto, tá lá um lençol jogado no meio bem na frente da porta do banheiro. O lençol era bege, agora tá vermelho escuro e profundo. Ele não podia se mexer pra checar quem ou o que tava dentro desse lençol. Ele não precisava olhar, já sabia tudo que precisava saber. O celular do Greg vibrou. Ele olhou, era uma mensagem do Fett dizendo, até mais. Fim da história. Nossa, gente, eu tô arrepiado. Foi a melhor história até agora de Fazbear Friends. Eu gostei muito. Eu recebo um 9,5 de 10. Eu só não dou um 10. Porque todo esse lance de regs e experimentos foi bem confuso. Mas foi muito bom. Me senti lendo Olhos Praticados de novo. Mas é isso. Esse foi o resumo. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fique Deus coração. Já deixamos um forte abraço. Até a próxima aí. Falou. I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought